Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Olha, eu acho que não vai faltar quem deseje que um documentário sobre uma lady não sei das quantas, que é uma véia perua, como a gente dizia antigamente, que fala inglês com um sotaque jamaicano, que um documentário sobre ela não seja feito, né? Porque ela é uma personagem bastante curiosa desse documentário de crime da vida real, Assassinato em Mônaco, que agora, no comecinho de 2026, encontra-se no catálogo da Netflix. Trata-se da morte de um banqueiro muito famoso da família Safra, né? O Banco Safra, não sei o que, né? E da enfermeira dele, em Mônaco, em 1999. Como o documentário é sobre as hipóteses, sobre quem matou e várias coisas a respeito do julgamento e da apuração do crime desse banqueiro, a pessoa que morreu com ele não passa de uma nota de rodapé. Isso diz muito sobre muitas coisas que eu não direi aqui, porque eu vou falar só sobre o documentário depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é bastante interessante e divertido. Nossa, é um documentário de crime, mas eles fazem de uma forma tão sensacionalista, tão rápida e tão ganchosa, tão esquenta no sentido de jogar iscas, né? Ah, não existe essa palavra, acabou de existir agora porque eu inventei. Tão esquenta que você se diverte com esse documentário, né? Porque assim, esse cara foi morto lá e eles elencam o documentário. Uma pessoa foi presa, só que essa pessoa diz que não foi ele que cometeu, né? Mas ele pode ser um mentiroso patológico, até porque tem até virada de trama nesse documentário, gente. Uau, bom, para mim foi virada de trama porque eu nem lembrava desse negócio, não sigo Vida de Rico, não sigo essas coisas, né? Quando tem o True Crime que eu comento aqui, eu vejo pelas sinopses e aí eu assisto, né? Mas poderia ser, será que não foi a máfia russa? Aí é claro, né? O nome do Putin, até aquela foto, sei lá, deve ser verdade, sei lá, aquela foto em que ele tá sem camisa, em cima de um cavalo, não sei o que, aparece, mas pode ter sido a esposa, que era brasileira, né? Porque ela era uma viúva já de outros maridos de outros maridos mortos em circunstâncias estranhas, mas também podia ter sido mesmo o tal do enfermeiro ou outra pessoa. Quem será? E por que que essa fortaleza inexpugnável que era a cobertura que ele vivia em Mônaco não ficou tão desprotegida bem naquela noite? E aí você vai ter sequestros ou gente falando que foi sequestrada, gente ligando para a polícia quando não precisava ter, e uma polícia de Mônaco que tem uma cadeia que praticamente só falta servir caviar para as pessoas, mas segundo, né, lá o documentário, a polícia de Mônaco e os bombeiros fizeram um trabalho péssimo, né, na noite do incêndio, da morte. E aí então pode ser também, quando chega na parte do julgamento, que isso aí tenha sido uma forma de isentar de culpa Mônaco, porque afinal de contas é um dos lugares mais seguros do mundo, porque é um refúgio para bilionários, estrelas de cinema. Imagina se essas pessoas começassem a ficar com medo de morar em Mônaco ou ficar em Mônaco, podendo ser assassinadas. Então tinha que achar um culpado. Ou seja, ele é um documentário que vai ciscando, né? É um jornalismo bem sensacionalista, e, como eu falei, esquento, né? Cheio de jogar isca e que te pega. Se você quer, assim, eu achei que eu tirei a minha própria conclusão de quem matou esse Joano d'Arco, né? Mas
Sei lá, pode até ficar, porque teve condenação, teve tudo, como eu falei, tem virada de trama, então tá praticamente feito isso, né, esse trabalho. Só que mesmo assim o documentário continua jogando lenha na fogueira. Mas foi feito isso, né? Foi condenado, mas por que que fulana barrou a investigação? Por que que isso aconteceu isso? Ou seja, gente, é um tabloidão mesmo pra gente assistir. Não é à toa que a jornalista entrevistada é do New York Post. New York Post é uma delícia de tabloide nova-iorquino, né? Ah, tá detonando o documentário? Tá nada, eu me diverti, eu achei... Só que ele tem que ser julgado e avaliado pelo que ele é, né? Assim, ele é um produto de entretenimento. E é legal para a gente conhecer, eu pelo menos, conhecer, ver imagens de Mônaco e ver como que esses ricos faziam para viver. Acaba sendo. Acabou me suprindo 1 hora e pouco. Eu gosto, né, de histórias de detetive, histórias policiais, essa coisa toda. Gente, foi quase como se fosse um cozy mystery, né? No sentido de que, nossa, foi 2 vidas foram perdidas, Roberto, não sei o quê. Então, mas a maneira como uma dessas vidas sequer foi celebrada ali, e a maneira como a outra vida, ou né, o outro assassinato, foi tratado de forma tão espetaculosa, não me pediu que, como telespectador, eu tivesse outra postura que não a de estar vendo um negócio sensacionalista, né? Isso também diz muito sobre muitas coisas, né? Tudo diz muito sobre muitas coisas, né? Mas assim, de forma geral, foi uma boa indicação. Eu não estava na minha lista, né? Esse assassinato em Mônaco, porque eu, sabe, será que eu vou gostar disso? Mas aí a Keila Brasil falou, isso aqui é legal. Ela sempre colabora aqui com boas indicações e comentários. Falei, vou ver isso aí, porque certamente vai ser legal. E realmente foi divertidíssimo, né? E um true crime divertidíssimo. Olha, se não quiser que eu ache divertidíssimo, não faça de forma divertidíssima. Tchau.